Tava todo mundo esperando um 0 a 0 modorrento, e aí no final das contas foi 1 a 1 com 2 gols de pênalti, que é mais ou menos uma representação da expectativa do povo por um jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid. Não foi tão ruim quanto parece pra quem vê só assim 2 gols de pênalti 1 a 1, né? Muito pelo contrário, no segundo, assim, o primeiro tempo foi bem ruim. No segundo tempo as coisas melhoraram bastante, principalmente do lado do Atlético de Madrid, que eu sempre falo pra vocês, essa estigma que os caras têm até hoje, que é um time retranqueiro, não existe mais faz anos. A galera tem que botar isso na cabeça. E o Atlético de Madrid não jogou retrancado hoje, mais uma vez. Beleza? Inclusive saiu mais pro jogo que o próprio Arsenal. Bem verdade que o primeiro tempo foi modorrento, tá? O Madueke foi o melhor jogador da primeira etapa, nosso ídolo Noni Madueke, né? Tem essa jogada que ele pedala, bota no fundo, cruza. O Martinelli passa por ela e o Hincapié pega muito mal, né, no seu pé ali e manda pra fora. Depois teve também o lance do Julian Álvares, que ele tá ali bem marcado, consegue fazer um jogo de futsal, assim, um drible pro lado pro outro. Puxa e finaliza e o David Raya vai buscar uma bela defesa. E depois tem mais uma do Noni Madueke que ele abre na frente da área e chuta, a bola passa perto do gol. Isso com 40 minutos de jogo, vocês podem ver que tinha uma finalização certa no jogo. Muito pouco, né, o jogo realmente tava um jogo bem ruim. Nesse momento o jogo tava como era a expectativa do povo no mundo inteiro, né? Aí o juizão marca um pênalti aos 42. Esse pênalti é uma bola que é muito esquisita porque o Julian Álvares toca de cabeça pra trás, ele tá aqui assim, né? E ele reage da pior maneira possível. Tu errou um passe, meu amigo, tu se movimenta pra fechar um espaço, pra correr atrás da bola, pra fazer alguma coisa e se redimir. Mas não, ele vira de costas pro lance e começa a reclamar de alguma coisa. Eu não entendi nada, não sei se ele tava com algum problema físico, sentiu alguma dor, sei lá o que que era, mas ele simplesmente dá as costas pro lance. Mas no final das contas o que eles conseguem fazer é que o Odegaard bota pro Zubimendi, o Zubimendi toca pro Gyökeres, né, o Gyökeres, e dentro da área vem o contato do Ranko por trás, faz o pênalti. Esse é o tipo de lance que, putz, é triste que tenha que ser marcado, mas meio que tá certo marcar, na minha modesta opinião. Porque o Ranko chega por trás, tem um contato ali, tem uma enxuchada ali, uma mão, que não necessariamente tá dando um super empurrão, ou dando uma super segurada, mas se tu contar tudo, né, um jogo de corpo por trás, com a mão um pouquinho ali empurrando, é óbvio que o nosso querido Victor, né, o centroavante do Arsenal, tava louquinho pra se jogar no chão. Ele ia cair ali de qualquer jeito, né? Se o Ranko assoprasse, ele ia se jogar no chão, isso é óbvio. Mas, mesmo sendo um pênalti, na minha opinião, é modesto, né? Não é um pênalti com um pesão maiúsculo assim. É pênalti. Na minha modesta opinião, tem que marcar, né? No final das contas, o Gyökeres foi pro chão e ele bateu muito bem o pênalti, no sentido de que foi um absurdo de forte, né? Foi um míssil ali. Então, mesmo com o Oblak caindo e chegando perto da bola, ele não conseguiu chegar a tempo, não tinha como, foi muito forte a cobrança, o Gyökeres bate pênalti muito bem, né? E o primeiro tempo foi basicamente isso, tá? Então não teve quase nada que aconteceu, né? No segundo tempo as coisas foram bem melhores, o Atlético de Madrid subiu um pouquinho a marcação, teve mais intensidade da torcida dos caras também, e eles começaram a devagarinho buscar esse empate aí. Tem essa falta em que o Julian Álvares bate na rede pelo lado de fora, mas eu achei que tinha sido gol na hora que ele bate, e acho que metade do estádio gritou gol também, né? Todo mundo ali foi enganado pelo ângulo do lance. Aqui tem esse lance maravilhoso em que tem uma triangulação muito boa ali entre os jogadores do ataque do Atlético. O Julian bota pro Lookman, o Lookman sai ali na cara do gol, pressionado, é verdade, mas ele bate no meio, né? E aí o David Raya pega no rebote, o Griezmann vai fazer e ele é salvo pelo nosso querido Gabriel Magalhães, que não só bloqueia, como tá fazendo, né, perfeitinho aqui, ó. É aquilo que o Davis gerou um pênalti ontem, né, que o braço dele soltou aqui, ou que o Ben White fez mais tarde nesse próprio jogo aqui, não aconteceu com o Gabriel Magalhães, tava com os braços ali locado, né, fechado, trancafiado atrás das costas, e o Griezmann acabou não conseguindo fazer o gol, mas era o Atlético já crescendo. E aí quando saiu o pênalti, é um pênalti muito esquisito, porque o Marcos Llorente pega essa bola e ele dá uma espanada, né? A finalização do Llorente é muito ruim, né? Ela não foi na direção do gol, ela ia, sei lá, lá na bandeira de escanteio. E aí talvez até por isso pegou o Ben White ali desprevenido. O Ben White estava numa posição completamente antinatural. Vale lembrar que a regra da mão na bola fala sobre isso, sobre a posição ser natural ou não. Você tá assim, com o seu braço assim esticado para baixo assim, não é uma posição natural, né? Ele tá todo esquisito ali. A bola foi na mão dele, não ia gerar nenhum perigo, ia lá na bandeira de escanteio, mas na minha opinião a interpretação foi corretíssima. Isso sim é pênalti, uma posição de corpo e de braço completamente nada a ver. Então a bola bateu no braço, não tem o que fazer, tem que marcar. Inclusive esse screenshot é muito bom aqui. Olha o Gabriel Magalhães de novo, cara.
De novo na posição perfeita ali. Aliás, o bicho tá fazendo um squat hold que deixaria qualquer professor de crossfit aí de funcional orgulhoso, né? Segurando o agachamento no meio do caminho. Ô, rapaz, vai fazer isso aqui, ó. Tu não aguenta 5 segundos que a tua coxa começa a queimar. E ele riu ironicamente, né? Nossa, nunca que é pênalti. Imagina se isso aqui acontece do outro lado. O que o Gabriel Magalhães falaria? Mas o jogador tem que sempre reclamar de tudo também. O Julian Álvares bateu também muito bem. Ele bateu um pouco mais alto, né? Acho que mesmo se o Raya caísse ali, não pegaria. E também bateu forte, então foram 2 cobranças praticamente indefensáveis. E se tu for ver, cara, algumas coisas incríveis sobre o Julian, né? Primeiro jogador da história do Atlético de Madrid que marca 10 gols em uma campanha de Champions. Não é pouca coisa. E veio essa estatística aqui, que é impressionante, cara, é impressionante. Ele precisou de 41 jogos para marcar os seus primeiros 25 gols na Champions. Menos que o Messi e o Agüero, mas pô, menos que o Messi. Doideira, né? Também tem o fato, obviamente, que o Messi começou a jogar Champions mais novinho, o Julian Álvares já chegou na Europa um pouco mais pronto, enfim, tem várias questões aí envolvidas, né? Mas o fato é que não deixa de ser um número impressionante. Aqui o Atlético de Madrid tava crescendo muito na partida, a torcida começou a fazer uma festa absurda, empurrar, e o Atlético começou praticamente a ganhar todos os duelos, as disputas, começou a ganhar muita bola do Arsenal no meio campo, com contra-ataques que poderiam sair, às vezes não davam certo, mas assim, o jogo tava todo virado a favor do Atlético de Madrid para fazer o 2-1. O Arteta mexeu, tirou o Odegaard e botou o Eze, né? O Odegaard ficou meio tristão ali no banco de reservas. Aqui vocês podem ver que além dos times jogarem de uma forma até mais ou menos semelhante durante a partida, né? São times que não pressionam lá em cima, apesar de fazerem uma pressão de vez em quando, mas quando o time adversário tá atacando na faixa de ataque, pô, fica todo mundo atrás da bola, super compacto. Correram basicamente a mesma coisa, trocaram basicamente o mesmo número de passes e fizeram um gol cada um de pênalti, né? Eu achei curioso essa estatística aqui com 60 minutos. O Atlético vai criando chances e merecia ganhar, na minha opinião, né? Tem essa bola que vai pra dentro da área do Griezmann, o Griezmann pega e manda quase... Eu acho que foi meio que na forquilha, né? Foi do ladinho da forquilha ali, no travessão essa bola, depois volta também no rebote que o Atlético não consegue meter pro gol. Depois também tem... Esse screenshot aqui tá em 16K, né? Mas, cara, isso aqui é uma transmissão oficial, tá? Que eu pago certinha, bem direitinho, oficial. E acontece esse tipo de coisa, né? Mas era uma bola de escanteio que quase foi gol olímpico e o David Raya foi buscar. Né? Aqui o Arteta também bota Gabriel Jesus, Saka e Trossard, troca o trio de ataque inteirinho. Mas era uma troca esquisita porque, na minha modesta opinião, o problema não era nem esse. É porque o Arsenal não tava conseguindo jogar no ataque. Né? Então eu mexeria em outras áreas, na verdade, naquele momento, né? O Atlético de Madrid mete uma pressão aqui. Tem essa bola do Llorente, a forma como o Lookman domina tirando do Ben White aqui é fantástica. E se o Lookman quisesse se jogar aqui no chão, meter um piscinaço, provavelmente era pênalti, talvez, né? Dependendo ali. Era só ele bater essa perna de trás dele aqui de propósito no Ben White, que meu amigo, já era penal. Não, mas ele passa pelo Ben White de forma brilhante e sai na cara do gol e chuta no meio do gol. Então o Lookman teve 2 oportunidades em que ele apareceu pra fazer o golzinho dele, mas ele que finaliza geralmente tão bem, tão no canto, acabou mandando as duas meio que onde tava o Raya, né? Acabou perdendo gols aí. O Julian Álvares saiu com 76, não sei se ele tava com algum incômodo, alguma coisa assim, teve alguns momentos que parecia que ele tava meio esquisito em campo, entrou o Baena ali, né? E aí quando o árbitro marca esse pênalti pro Arsenal, que tava acuado há bastante tempo no segundo tempo, né? Praticamente só defendendo, perdendo os duelos no meio campo, como eu falei pra vocês, mas a partir disso aqui eles conseguiram dar uma revivida, mesmo que o pênalti tenha sido anulado, né? Vem um toque do Saka pro Eze, o Ranco chega na disputa, não pega na bola, o Eze chega primeiro, isso é fato, na minha modesta opinião. Tem um contato, isso também parece ser fato, mas pra mim não é pênalti. Foi no VAR, o juiz anulou, na minha opinião, corretamente. Esse frame parece que foi muito pênalti, né? Não, mas o lance passou 1000 vezes, qual que é o problema? Que, cara, deram 2 lances pro árbitro revisar no VAR, e 2 ângulos de câmera, né? E nenhum dos 2 ângulos dá pra ver exatamente o que aconteceu. Porque a gente precisava de uma imagem um pouco mais alta pra ver aonde que foi o contato de pé no pé ali. Porque esse é um tipo de pênalti que foi meio que pisão no pé, entendeu? E não dá pra ver direito pelos ângulos que eles mostraram. Pelo que eles mostraram, o que me parece tocou um pé no outro, mas muito, muito pouquinho. Foi um toquinho assim na ponta da chuteira, um negócio mínimo, que é óbvio também que o Eze já chega pra essa bola, já se inclinando pra frente, o bicho tava
pronto pra dar um piscinaço. Se o Hanko tira o pé e assopra, o Eze cai da mesma maneira, na minha modesta opinião. Então, assim, eu não marcaria, cara. Não marcaria. É um contato muito, muito, muito minúsculo. Não é que ele deu um pisão no pé assim, ó, plau, né? O que me parece, e repito que os ângulos não estavam bons pra ver, e o VAR tomou decisão com base num ângulo ruim, né, de câmera ali. Mas o que me pareceu é que foi um toquinho assim, ó. Foi um toquinho assim. Aí, por favor, né? Eu deixaria seguir e acho que o árbitro foi muito bem nessa aqui, de anular o pênalti. Nesse momento, o Atlético de Madrid parecia pra mim que era muito merecedor da vitória, jogou muito mais, o segundo tempo deles foi muito bom, meteu bola na trave, levou perigo. Agora, depois dessa pausa pro pênalti pro VAR aqui, o jogo deu uma esfriada. E isso beneficiou muito o Arsenal, que estava mal no segundo tempo. E aí aqui no final do jogo eles conseguiram pelo menos trocar um pouco mais de passes no ataque. Teve poucas chances no final do jogo, é verdade, né? Mas teve uma finalização do Rice pra fora. Teve uma do Mosquera que ele manda bem no meio do gol e o Black pega. Aí tem uma do Molina também que passa um pouquinho perto. Mas basicamente os times deram uma cansada, o jogo deu uma esfriada. E no final das contas, 1-1. Acredito que meio que ficou bom pros dois lados pela seguinte interpretação. O Atlético de Madrid jogou mais e teve mais chance de gol, então pra mim merecia ter ganhado, e por isso me parece que pro Arsenal 1-1 é um bom resultado fora de casa, ainda mais com o estádio pulsando do jeito que tava, né, mais gols superados aqui do Atlético, e mais grandes chances também, mais finalizações no alvo, mas pro Atlético também não é mal, porque, cara, o Arsenal, no momento que eles fizeram 1-0 gol de pênalti, eu pensei, acabou a eliminatória. O Arsenal agora vai defender bonitinho do jeito que eles conseguem fazer, né? Uma defesa bem sólida ali. Não vai mais tomar gol nem aqui, nem no jogo de volta. E vai acabar 1-0 no agregado, igual foi contra o Sporting. E eles vão pra final, né? Mas não foi o que aconteceu. Então o Atlético ter conseguido buscar o empate me parece que foi algo, assim, a mais do que o Sporting conseguiu fazer, por exemplo, né? Então acho que fica tudo aberto pro jogo de volta. Não sei quem passa, mas tenho convicção de que no jogo de ida o Atlético foi melhor, beleza? Vossas excelências e vossos excelêncios estão convidados a se inscrever aqui no canal se não forem inscritos ainda. E amanhã no canal principal, o Eurofoot, tem o resumão da rodada da Champions, a rodada completa. Agora são só 2 jogos, né? Mas o resumão tem que continuar, então apareçam lá amanhã, beleza?